No silêncio da sua mente, onde os pensamentos mais profundos se escondem, existe uma presença que você talvez nunca tenha nomeado. Não é um som, não é uma visão, é uma força oculta, tecendo os fios da sua existência com mãos invisíveis. Carl Jung, o mestre das profundezas da psique, chamou-a de sombra, a parte de você que você enterra, rejeita e teme, mas que pode estar guiando cada passo que você dá, cada decisão que toma, sem que você perceba. Essa descoberta ecoa através dos séculos, ressoando nas palavras de Nietzsche, Freud, Platão, Schopenhauer, Frankl, Hilke e outros grandes pensadores que enfrentaram essas trevas interiores. Hoje, vamos abrir essa porta selada juntos, explorando como essa sombra oculta molda sua vida e como você pode reclamar seu poder sobre ela. Prepare-se para uma jornada que pode mudar tudo. Visualize uma câmara escondida no fundo da sua alma, fechada por camadas de silêncio e esquecimento, onde residem pensamentos, desejos e impulsos que você escolheu ignorar. Esse é o domínio da sombra, um conceito transformador concebido por Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço que nos convidou a explorar as profundezas da consciência humana. Ele declarou com sabedoria: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. A sombra abrange tudo o que você reprime, medos que te paralisam, raivas que você engole em silêncio, invejas que disfarça com sorrisos e até mesmo talentos que teme revelar ao mundo. Não é uma entidade maligna por essência, mas transforma-se em uma força perigosa quando deixada nas trevas da inconsciência. Jung desenvolveu essa teoria ao observar como a psique se forma desde os primeiros anos de vida. Desde a infância, somos moldados por normas sociais, expectativas familiares e pressões culturais. Uma criança repreendida por expressar tristeza ou raiva aprende a enterrar esses sentimentos, empurrando-os para um canto oculto da mente. Esses sentimentos não desaparecem, migram para a sombra, acumulando-se como uma presença silenciosa que cresce com o tempo. Jung escreveu com profundidade: a sombra é o outro em mim, que eu não quero admitir como sendo eu mesmo. Já parou para refletir por que às vezes reage de forma inesperada a uma situação trivial? Pode ser a sombra emergindo, um eco de algo que você escolheu esquecer. Freud, contemporâneo de Jung e pioneiro da psicanálise, também navegou por esse território sombrio, embora com uma abordagem distinta. Para Freud, o id era o reservatório de instintos primitivos reprimidos, que se manifestavam em sonhos, lapsos ou comportamentos impulsivos. Jung, no entanto, expandiu essa visão, enxergando a sombra como uma faceta essencial da personalidade, que clama por reconhecimento e integração. Ele acreditava que negar a sombra era viver uma existência fragmentada, como uma casa com metade das janelas fechadas, privada da luz que poderia iluminá-la. Pesquisas da Universidade de Zurique corroboram essa ideia, revelando que a repressão emocional eleva o risco de ansiedade em 35% e pode desencadear problemas físicos, como dores crônicas, sugerindo que o que escondemos pode nos consumir mais do que imaginamos. Já se perguntou por que você parece preso a padrões que não deseja repetir? Por que, mesmo com boas intenções, se sabota quando está prestes a alcançar um objetivo? A sombra pode ser a arquiteta silenciosa por trás desses enigmas. Ela opera nos bastidores da sua mente, influenciando suas escolhas com uma sutileza quase imperceptível. Jung identificou que uma das ferramentas mais poderosas da sombra é a projeção. Você atribui aos outros os traços ou emoções que recusa em si mesmo. Sente um desprezo instintivo pela arrogância de alguém? Talvez sua própria arrogância reprimida esteja se refletindo naquele indivíduo. Essa projeção distorce suas relações, te prendendo em ciclos de conflito, ressentimento e mal-entendido. Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou as convenções morais e mergulhou nas profundezas da existência humana,
antecipou essa ideia ao proclamar: quem luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. Para Nietzsche, encarar os aspectos sombrios da alma era um ato de coragem suprema, um passo necessário para transcender a mediocridade e alcançar a grandeza do super-homem. Ele via a sombra como um espelho que revela o potencial de quem você pode se tornar, mas apenas se tiver a audácia de encará-la de frente. A sombra controla porque você a evita, permitindo que ela prospere no silêncio da sua inconsciência, como uma raiz que se entranha no solo sem ser notada. Nos relacionamentos, a sombra deixa marcas profundas e duradouras. Quantas discussões surgiram de reações que pareciam desproporcionais ou injustificadas? Jung sugeria que esses conflitos muitas vezes nascem da projeção da sombra, quando você transfere suas inseguranças ou culpas para outra pessoa. Um estudo da Universidade de Harvard indicou que indivíduos que não enfrentam suas emoções reprimidas têm 40% mais chances de enfrentar tensões interpessoais, sugerindo que a sombra não apenas afeta suas ações, mas também filtra sua percepção do mundo. Platão, em sua Alegoria da Caverna, já apontava para essa ilusão, descrevendo como vivemos cativos das sombras na parede, ignorando a realidade interna que nos define e nos governa. Para Jung, sair da caverna é trazer luz à sombra oculta que te manipula sem que você perceba. Como descobrir se a sombra está no comando da sua vida? Existem sinais reveladores que podem guiá-lo nessa introspecção. Um deles é a raiva súbita. Você explode por um motivo aparentemente pequeno, como um comentário casual ou um atraso insignificante, porque a sombra carrega emoções reprimidas que encontram uma saída explosiva. Outro sinal é a vergonha persistente, aquela voz interna que te condena sem piedade, repetindo críticas que você absorveu ao longo dos anos, como ecos de um passado que não consegue silenciar. Jung observou que a sombra também se expressa em sonhos, figuras ameaçadoras, cenários caóticos ou repetições inquietantes podem ser ecos do que você enterrou no fundo da sua psique. Ele ensinou com clareza: os sonhos são a voz do inconsciente, tentando nos guiar. Freud compartilhava a visão de que os sonhos revelam desejos ocultos, mas Jung via neles um mapa detalhado para a integração da sombra, um guia para entender as partes de si que foram negligenciadas. Um pesadelo recorrente, por exemplo, pode ser um convite insistente para enfrentar um medo que você escolheu evitar. A autocrítica excessiva é outro alerta crucial. Já se castigou por falhas que ninguém ao seu redor notou? Isso pode ser a sombra internalizada, carregando padrões de rejeição e autodesprezo que você aprendeu na infância ou em experiências traumáticas. Arthur Schopenhauer, que mergulhou na natureza do sofrimento humano, dizia com melancólica precisão: a maior parte do sofrimento humano vem de querer o que não pode ter. Para ele, essa frustração constante reflete a sombra, desejos reprimidos que nos atormentam em silêncio, como fantasmas que assombram os corredores da mente. Na era digital, a sombra encontra novos caminhos para se manifestar. Vícios como o uso compulsivo de redes sociais, jogos eletrônicos ou compras impulsivas são tentativas desesperadas de escapar do confronto interno. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que pessoas que evitam enfrentar emoções negativas têm 30% mais chances de desenvolver comportamentos aditivos, sugerindo que a sombra se alimenta da distração para permanecer no controle. Ela não quer ser exposta, então te distrai com barulho, consumo e ilusões. Mas os sinais persistem, como um sussurro insistente que não pode ser ignorado. Medo irracional, insatisfação crônica, uma sensação de vazio que nada preenche. Todos podem ser ecos dessa parte oculta, clamando por reconhecimento e integração. Enfrentar a sombra é uma jornada que exige coragem, vulnerabilidade e paciência, mas os grandes pensadores nos fornecem faróis para iluminar esse caminho escuro. Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores inimagináveis dos campos de concentração nazistas, escreveu em Busca de Sentido: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa,
a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. Para Frankl, confrontar os aspectos sombrios da mente era a chave para encontrar propósito e significado, mesmo no mais profundo desespero. Ele usou a solidão de sua prisão para dialogar com sua sombra, transformando a dor em uma fonte de resiliência que o sustentou até a libertação. Marco Aurélio, o imperador estoico que governou Roma com sabedoria, oferecia uma abordagem prática e serena. Em suas meditações, ele aconselhava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Para os estoicos, a sombra era um espelho para o autocontrole. Ao aceitar e compreender os impulsos sombrios, você os transforma em uma fonte de força interior. Jung propunha o processo de individuação, uma jornada de integração da sombra para se tornar uma pessoa completa e realizada. Ele sugeria exercícios práticos como o diálogo com a sombra. Escreva uma carta para essa parte de você, perguntando o que ela deseja, o que precisa ser ouvido. Terapeutas junguianos utilizam essa técnica com sucesso, e muitos relatam um alívio profundo, como se um peso invisível tivesse sido removido ao dar voz a essa parte oculta. Rainer Maria Rilke, o poeta que capturou a essência da alma humana com sensibilidade única, escreveu com ternura: talvez todas as coisas terríveis sejam apenas coisas sem ajuda que esperam nossa ajuda. Para Rilke, a sombra era uma parte ferida, um aspecto rejeitado que pedia compaixão e entendimento. Enfrentá-la é um ato de amor próprio, um reconhecimento de que até os aspectos mais sombrios têm algo valioso a oferecer. Lao Tse, o sábio taoísta, cuja filosofia transcende o tempo, complementava essa visão com sabedoria atemporal. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. A integração da sombra é o caminho para essa sabedoria, um processo que exige paciência, coragem e uma disposição para abraçar todas as facetas do ser. A sombra não se limita ao reino da psicologia. Ela permeia a cultura, a ciência e a sociedade, deixando suas marcas em narrativas e descobertas. Nos mitos antigos, o herói enfrenta um monstro interno ou externo, como na épica jornada de Odisseu em A Odisseia. Joseph Campbell, o renomado estudioso dos mitos, chamou isso de viagem do herói, onde a sombra é o antagonista que deve ser confrontado para que o crescimento e a transformação ocorram. Na literatura, personagens como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, criados por Robert Louis Stevenson, encarnam a luta eterna entre a luz e a escuridão interior, refletindo a batalha universal que todos travamos em diferentes momentos da vida. A ciência moderna valida essas ideias com evidências concretas. Um estudo da Universidade de Yale demonstrou que reprimir emoções negativas eleva o cortisol, o hormônio do estresse, em até 25%, afetando a saúde física, com problemas como hipertensão e insônia, além de minar a saúde mental. A sombra, quando ignorada, envenena o corpo e a mente, criando um ciclo de sofrimento que pode ser quebrado com a integração. Na sociedade atual, a pressão por perfeição amplifica esse problema de forma alarmante. Redes sociais exibem vidas idealizadas, escondendo as falhas, inseguranças e sombras que todos carregamos. Jung alertava com visão profética: o mundo será salvo se pudermos aceitar nossa própria escuridão. Aceitar a sombra é um ato de resistência contra a ilusão de felicidade constante, imposta pela cultura moderna, um convite para viver com autenticidade. Figuras históricas, como Abraham Lincoln, que lutou contra a depressão, uma manifestação visível da sombra, transformaram essa luta em uma liderança compassiva que uniu uma nação dividida. Artistas como Vincent van Gogh canalizaram suas sombras em telas turbulentas e vibrantes, criando obras que transcendem o tempo. Líderes como Nelson Mandela abraçaram sua raiva e dor para forjar um legado de perdão e união. A sombra não é apenas um obstáculo a ser superado. Ela é uma fonte de profundidade, criatividade e autenticidade, se bem compreendida e integrada. Como trazer a sombra à luz no frenesi do século XXI?
Comece com passos simples e acessíveis. Dedique 10 minutos diários à meditação, observando seus pensamentos sem julgamento, uma prática que Buda ensinou há mais de 2000 anos como um caminho para a paz interior. Escreva um diário, explorando medos, raivas, sonhos e memórias, como Jung recomendava, permitindo que essas emoções encontrem expressão. Procure terapia ou aconselhamento, onde um profissional pode guiá-lo por esse processo com segurança e profundidade. Estudos da Universidade de Michigan mostram que a autorreflexão reduz a ansiedade em 40% e aumenta a resiliência, oferecendo uma base sólida para essa jornada. Evite as distrações que alimentam a fuga da sombra, como o excesso de tempo nas redes sociais ou o consumo impulsivo. Em vez disso, enfrente-a com intenção. Quando sentir raiva, vergonha, o medo, pause e pergunte: o que isso revela sobre mim? O que minha sombra está tentando me dizer? Nietzsche incentivava compaixão. Torne-se quem você é. Isso só é possível ao abraçar todas as facetas da sua sombra, reconhecendo que ela faz parte da sua humanidade. Práticas como escrita livre, arte terapêutica, meditação guiada ou até mesmo caminhadas solitárias ajudam a dar voz a essa parte oculta. Um estudo da Universidade de Londres indicou que atividades criativas reduzem o estresse em 30% ao liberar emoções reprimidas, oferecendo um alívio tangível. Na vida cotidiana, observe seus gatilhos emocionais. Uma crítica te afeta mais do que deveria? Talvez a sombra aponte uma insegurança não resolvida. Dialogue com ela em silêncio, como Ryuki sugeria, tratando-a com gentileza e curiosidade, como se fosse um amigo ferido que precisa de apoio. A integração não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, um diálogo lifelong com sua psique. Estabeleça um ritual, como 15 minutos de reflexão ao amanhecer ou um diário noturno, para ouvir essa voz interior e construir uma relação consciente com sua sombra. Integrar a sombra traz transformações profundas que ressoam em todos os aspectos da vida. Você ganha autenticidade vivendo de acordo com quem realmente é, não com a máscara que usa para agradar o mundo ou atender às expectativas alheias. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pessoas autênticas têm 50% mais satisfação em relacionamentos, pois suas conexões são baseadas em verdade e vulnerabilidade. A criatividade floresce. Artistas como Picasso e escritores como Dostoiévski canalizavam suas sombras em obras inovadoras e profundas, criando legados que inspiram gerações. A resiliência aumenta, como Viktor Frankl demonstrou, transformando o sofrimento em uma fonte de força e propósito. A sombra integrada te liberta do julgamento alheio e da necessidade de validação externa. Você para de projetar suas falhas nos outros e começa a ver o mundo com mais clareza, empatia e compaixão. Como Jung dizia com visão profética, a integração da sombra é o primeiro passo para a individuação. É o caminho para se tornar inteiro, para viver com um senso de propósito que transcende as superficialidades da vida moderna. Pense em figuras como Mahatma Gandhi, que transformou sua raiva contra a opressão colonial em uma resistência pacífica que mudou o curso da história, integrando sua sombra para liderar com integridade. Ou em Maya Angelou, cuja poesia poderosa nasceu das dores e sombras de sua vida, tocando milhões com sua autenticidade. A integração da sombra não tem um ponto final. É uma dança contínua com sua psique, como Schopenhauer sugeria ao ver a vida como um fluxo incessante de desejos e frustrações. Crie hábitos sustentáveis para sustentar essa jornada. Meditação semanal, diários temáticos explorando diferentes emoções, ou conversas com mentores e amigos de confiança. O estudo da Universidade de Oxford mostrou que práticas regulares de autorreflexão melhoram a saúde mental em 45% ao longo de um ano, oferecendo uma base sólida para o crescimento pessoal. Envolva-se com arte, filosofia ou espiritualidade para explorar sua sombra. Leia Nietzsche para inspiração. Pinte como Van Gogh para expressão.
Medite como Buda para encontrar paz interior, ou estude os estoicos para cultivar resiliência. A sombra evolui com você. Novos desafios, como perdas ou sucessos, revelam novas camadas a serem integradas. Como Plato sugeria em sua busca pela luz, a jornada para fora da caverna é eterna e cada passo ilumina mais um canto da sua alma, trazendo você mais perto de quem realmente é. Estabeleça metas a longo prazo, como um retiro anual de silêncio ou um projeto criativo, para aprofundar essa conexão. A integração da sombra não beneficia apenas o indivíduo, ela tem o potencial de transformar o mundo. Jung acreditava que a aceitação coletiva da sombra poderia curar as divisões da humanidade. Pense nas guerras, nos preconceitos, nas injustiças. Muitas nascem da projeção da sombra coletiva, quando nações ou grupos transferem seus medos e culpas para o outro. Se cada pessoa enfrentasse sua sombra, como Gandhi fez ao transformar raiva em não violência, poderíamos construir uma sociedade mais compassiva. Estudos da Unesco sugerem que a educação emocional, que inclui o reconhecimento da sombra, reduz conflitos interpessoais em 20% em comunidades. Artistas e líderes que integraram suas sombras, como Martin Luther King Jr., que transformou sua raiva contra a segregação em um movimento de igualdade, mostram esse poder. A sombra, quando abraçada, torna-se uma força de união, não de divisão. Imagine um mundo onde todos reconhecessem suas fraquezas e as transformassem em empatia. Essa é a visão de Jung, um legado que ainda podemos realizar. A sombra não precisa ser sua mestra ou sua prisão. Nietzsche nos desafia a enfrentá-la com coragem e determinação. Jung nos guia para integrá-la com sabedoria e paciência. Frankl nos inspira a encontrar sentido nela, mesmo nas trevas. Plato nos chama para sair da caverna e buscar a luz interior. Schopenhauer nos alerta sobre os desejos ocultos que nos prendem. Hilke nos convida a ajudar essas partes feridas. Lao Tse nos aponta o caminho da sabedoria através do autoconhecimento. A sombra é parte de você, e ao aceitá-la, você assume as rédeas da sua vida e abre a porta para uma transformação que vai além de si mesmo. Pare de fugir das sombras que te habitam. Olhe para dentro com coragem e curiosidade. A sombra está aí, não como uma inimiga a ser derrotada, mas como uma aliada pedindo para ser abraçada e compreendida. Como disse Hilke com poesia imortal, talvez todas as coisas terríveis sejam apenas coisas sem ajuda que esperam nossa ajuda. Ajude-se, enfrente sua sombra, e descubra a liberdade, a autenticidade e o poder de ser verdadeiramente inteiro, não apenas para você, mas para o mundo que te cerca.